Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 6 e o versículo de número 12. Assim está escrito: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Aqui está claramente identificado um exemplo comum da vida de Jesus. Jesus, como homem, ele despojou-se da sua glória, não deixou de ser Deus. Mas como homem, ele viveu entre os homens no tempo que o Pai lhe permitiu vir, que conforme diz a Escritura, foi na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Jesus, entrando no mundo, ele veio unicamente para fazer a vontade de Deus, o seu Pai. E olha que era uma grande responsabilidade. Um mundo totalmente voltado para Satanás, destituído da glória de Deus, separado, distante, errante por este mundo afora e debaixo de uma forte opressão. Jesus veio para mudar este quadro. Não foi fácil para Jesus, mas ele veio decidido. E a vida de Jesus, ela foi marcada por vários momentos. E este momento que eu acabei de ler era um momento referente à oração. Deus abençoe a irmã Ana Lúcia, Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. A oração para Jesus, ela não tinha substituto para a oração. Não havia nenhuma negociação para trocar pela oração. Oração para Jesus era prioridade. Era o que Jesus mais prezava. Por quê? Porque na oração ele ia falar com Deus o Pai. E a oração é este caminho que Deus abriu para cada um de nós, para termos contato e comunhão com Deus. É uma mão de duas vias. É onde nós nos prostramos diante de Deus, reconhecemos o seu poder, a sua soberania, a sua graça, sua misericórdia. Enfim, tudo o que de Deus há, nós encontramos na sua palavra e encontramos textos da palavra de Deus que nos orientam a nos dirigir a Deus em oração. Por quê? Porque nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos tendentes a fracassar, e se não contarmos com a ajuda de Deus e a comunhão que vai nos manter de pé diante da presença do Senhor, nós podemos ficar embaraçados pela vida. Então a oração é um recurso indispensável que Deus colocou à disposição da humanidade. Haja vista que, quando Deus criou Adão, colocou no Éden e formou a mulher, colocou ao lado de Adão, lá no Éden, não havia necessidade de eles viverem em oração. Por quê? Porque eles estavam no estado de santidade, de pureza, não havia ainda pecado, Deus era presente na vida deles diariamente, todas as tardes, pela viração do dia, Deus se apresentava para o momento de comunhão, era o momento mais alegre e feliz da vida. Com a desobediência, eles pecaram e destituídos, então foram da glória de Deus. Deus não pôde mantê-los no jardim. Eles perderam a pureza, perderam a santidade, perderam a comunhão com Deus. Então agora foram lançados fora do jardim e passaram a viver errantes, limitados e com as consequências do pecado praticado. E aí surge o nascimento dos filhos. Nasce Caim e Abel, a história diz que Caim matou Abel, depois Deus deu um novo filho para Eva, chamado Sete, né? E quando
Sete, que conforme diz, ele veio à semelhança de Abel, não era alguém que tinha o espírito de Caim, era totalmente diferente. E quando Sete começou a gerar filhos, ele gerou o primeiro filho cujo nome dele era Enos. Então, quando nasceu Enos para Sete, portanto, o neto de Adão, neto de Eva, então diz, então se começou a invocar o nome do Senhor. A partir dali, essa experiência que Sete teve, a partir dali começou a invocar ao Senhor. Invocar é uma das formas da oração. Existem outras, existem vários aspectos da oração. Existe invocar, adorar, suplicar, implorar, rogar, agradecer, adorar através da oração, glorificar através da oração. Deus abençoe, irmão Edmar. Então, observe aqui, é isso mesmo, Edmar. Eles estavam no jardim e não souberam aproveitar. Quiseram testar Deus, que Deus não estava dizendo o que eles estavam ouvindo. E com Deus não se brinca. Bem, mas aqui foi. Então veio Jesus. E quando Jesus veio, ele não se descuidou disso. Mesmo porque os profetas do Antigo Testamento, eles já haviam anunciado Deus dizendo, a minha casa será chamada casa de oração. Mas eles tinham a transformado em covil de ladrões e salteadores. Mas Jesus, quando veio, ele veio para restaurar este momento, esta disciplina da oração, um momento separado para estar a sós com Deus. Jesus, melhor do que ninguém, ele praticou isso. Ele não fazia de conta que orava. Jesus realmente orava. E ele orava com tanta intensidade que chegou um momento que a intensidade foi tão forte que diz a palavra que o suor dele tornou-se em grandes gotas de sangue. Mas aqui no texto que lhe diz, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus orava muito no monte. Por que Jesus orava no monte? Porque ele não gostava de orar no templo? Não, não era isso. É porque os locais de oração não eram tão acessíveis ou facilitados como os de hoje. E, portanto, quando cada um ia para sua casa, depois de um dia de trabalho pesado, pregando, ensinando, curando, expulsando demônios, treinando os discípulos, enquanto eles iam para casa descansar e dormir, Jesus ia para o monte e diz-nos a palavra, e passou a noite em oração. Veja o valor que Jesus dava à oração. Passar uma noite inteira em oração. Ele não chegava diante do pai e dizia, boa noite, pai, o dia hoje foi produtivo, amanhã a gente se fala. Não. Ele tinha hora para ir ao monte, mas não tinha hora de sair. Quando rompia a manhã do dia seguinte, ele já tinha que descer para continuar o seu ministério, e ali ele fazia aquela pausa naquela oração íntima com Deus o Pai, para continuar o seu trabalho. Deus abençoe, irmão Paulo Cipriano. Mas ele passou a noite em oração a Deus. Então, a oração de Jesus era dirigida a Deus. Então, não era nada de caráter pessoal. Porque a oração, com o passar do tempo, ela se tornou um amuleto das pessoas que só usa a oração para pedir. Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, o Senhor me dá, se o Senhor não me dá, eu não vou ficar firme, se o Senhor não me dá, eu não vou mais seguir o Senhor. E é uma coisa feia. Mas oração não se resume a isso. Oração é para um momento de entrega e comunhão a Deus, é ter uma liberdade. Tanto é que Jesus disse, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e ora a teu pai que te vê em secreto. E quando você vai a sós orar com o pai, você não tem restrição de dizer nada.
Você pode dizer tudo o que está no seu coração, o anelo, o desejo, a aflição, o sofrimento, a angústia, a dificuldade, qualquer que seja a situação. Não precisa fazer arrodeio com Deus. Você pode ir direto. Senhor, minha situação é esta. O sentimento que eu tenho é este. O pensamento que eu tenho é este, Senhor. Estou na sua presença. Me ajuda, Senhor. Me orienta. O que devo fazer? Como devo proceder? Ali você pode abrir o coração. Coisa que numa oração coletiva, no templo, ou numa reunião de oração numa casa, a gente não pode abrir muito porque por duas situações. Por um lado, as pessoas vão nos julgar como que se exaltando. Por outro lado, as pessoas podem ignorar aquilo que nós falarmos diante de Deus. Então, as palavras têm que ser praticamente medidas. Mas na oração em secreto, não há limites para isso. Você tem toda a liberdade do mundo para falar com Deus e Ele tem todo o tempo para lhe ouvir. Ele não marca com você uma audiência de 5 minutos para ouvir sua oração. Passou 5 minutos, olha, você não disse o que devia, então agora entra no fim da fila e numa outra oportunidade, quem sabe, você vai se expressar melhor. Não. Deus dá atenção individual a cada um de nós o tempo que for necessário. Então não precisa chegar a Jesus correndo, vou correndo, Jesus, porque a fila é grande, e senão o outro pode passar na minha frente e eu fico sem a minha bênção. Não, esse não é um pensamento verdadeiro. O pensamento é o seguinte: Deus está pronto para ouvir, Deus está disposto, quando eu entrar em condições que sejam agradáveis diante de Deus, e entrar na presença dele, à luz do que diz a sua palavra, eu vou ter o caminho aberto, a porta aberta, a presença de Deus garantida na minha vida e vou receber uma orientação de Deus para a minha conduta. Deus abençoe a irmã Sandra Santana, Deus abençoe a Renan Norato, Deus abençoe a irmã Cristiane Santiago, irmã Florinda Crepaldi, Deus abençoe. Então observe. Esta é a riqueza, é o tesouro que nós temos na terra. E Jesus marcou a vida dele com oração. Você quer ver alguém que mais orou? Vai no exemplo de Jesus. Jesus orou para tudo. Qualquer situação que ele precisava resolver, ele ia orar ao Pai. Quando ele terminou o batismo, ele foi às águas do batismo, diz a palavra que ele orando, o céu se abriu. Em outras situações, ele orando. Quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse, graças te dou, Pai. Quando foi revelar as riquezas de Deus aos pequeninos, ele disse, graças te dou, Pai. E aqui ele passou a noite em oração, porque no dia seguinte ele ia escolher os discípulos que iam ficar mais próximo dele, para serem orientados, treinados para futuramente darem continuidade à obra que Jesus iniciou. Mas a vida de Jesus foi um exemplo. E tanto é que, numa ocasião, os discípulos ouviram Jesus orar. Parece-me que é aqui mesmo em Lucas. Deixa eu ver se eu me recordo. Sim, achei. Muito bem. Lucas, capítulo 11. Deus abençoe, irmão Sebastião. Capítulo 11, versículo 1. Veja o exemplo de Jesus como era uma influência, um poder, um atrativo. Então diz aqui, e aconteceu que estando ele a orar, ele quem? Jesus. Aonde? Num certo lugar. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Eles ouviram Jesus orando. E a oração de Jesus foi tão impactante que moveu o coração dos discípulos. E eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou aquela oração chamada oração do Senhor ou oração do Pai Nosso. Foi a oração que Jesus ensinou para eles ali, uma oração que tem todos os elementos básicos da vida, tanto física, material, espiritual. Então aqui diz que ele passou a noite em oração. Então, oração para Jesus
era um refrigério. A pessoa diz, eu não vou orar porque eu estou cansado. Mas quando você entra num período de oração cansado, aflito, subjugado, perturbado, triste, e que você vai à presença de Deus, em pouco tempo de oração, sai a tristeza, sai o cansaço, sai o desânimo, sai a fraqueza, sai tudo. Você se sente leve na presença de Deus. Este é o segredo da comunhão com Deus numa vida de oração. Jesus tinha estas experiências. Então, ele aqui passou a noite em oração. Eu me recordo que nos primórdios havia muita oração nas igrejas. A igreja primitiva diz que todos os dias eles perseveravam unânimes na oração, na doutrina, no partir do pão. Aqui em Atos capítulo 2, são 4 pontos principais. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E estas orações não era somente no templo, era no templo e nas casas. Eles oravam. Eles oravam quando estavam pregando. Eles oravam quando estavam sendo ameaçados e perseguidos, conforme diz aqui no capítulo 4, no verso 30, e diz o seguinte, 29 e 30. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração a nona, provavelmente 3 horas da tarde. Estava lá um homem coxo, pedindo ajuda. Chega diante de Pedro, pede, ele diz, olha para nós, não temos ouro nem prata, prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou e andou e entrou com eles no templo e foi participar da oração. Então veja que oração é importante. Oração é necessária. Jesus deu o exemplo. Se formos observar ao longo da palavra de Deus, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar homens e mulheres que marcaram a sua vida com oração. Nós temos Raquel, esposa de Jacó. Ela utilizou da oração. Débora, Ana, Esther, Maria. Temos os homens, Abraão, Isaac, Moisés, Josué, Davi, Elias, Abacuque, Jeremias, Daniel e Paulo. Isto foram homens e mulheres de oração. Quando você vai observar o ministério e a vida de Paulo, foi regado com oração. Oração e lágrimas. Então, estas pessoas que descobriram o tesouro da oração foram bem-sucedidas. Deus cooperou com elas. Os resultados começaram a aparecer. Com Jesus, o ministério de Jesus é incomparável. Não há termo de comparação o ministério de Jesus. E alguém pega lá que, e se vocês crerem, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Mas nenhuma das obras que nós fizermos em nome de Jesus se comparará àquelas que Jesus fez. Então aqui ele passou a noite em oração. Eu me lembro que nos primórdios da fé, a gente se dedicava muito à oração. Tinha cultos nas congregações de oração. E era só oração, o culto todo era oração e no finalzinho cantava um hino, lia um versículo e ia para casa. E não cabia de gente nas igrejas. Era assim, cheio. Depois começaram a dividir os cultos. Aquele culto que era só de oração já não existe mais. Agora já é um culto de oração e doutrina. E não existe mais hoje nem uma coisa nem outra. Nem oração e nem doutrina. Infelizmente, nós dizemos isso com tristeza. Porque o que segura o crente
é Bíblia e oração. Bíblia e oração capacita o crente, sustenta ele espiritualmente, mantém ele forte, animado, encorajado, disposto, ousado na obra de Deus, e ele não mede esforços. Agora, se falta o ensino necessário, se não tem mais a prática da oração, porque agora quando você vai a um período de oração, se no domingo tem lá 100 pessoas, você marca um culto de oração no meio da semana, se for 15 pessoas é muito. Então significa que a oração para estes irmãos não é prioridade, não é importante. Nós só participamos daquilo que é importante, que é prioritário na nossa vida. Se não é, a gente não participa. Então, se a gente não participa nem de um culto de ensino e nem de um culto de oração, significa que essas duas ações não são importantes para nós. Nós desprezamos. E está aí o resultado do nosso fracasso diante de Deus e diante do mundo. Porque nos falta o necessário. Mas aqui não, Jesus passou a noite em oração. Eu me lembro, em tempos passados, quando se fazia vigílias, eram 2 horas de joelho, de oração. Levantava um pouquinho, dava uma descansadinha, mais 2 horas. Da meia-noite, de 11h30 à meia-noite até às 5 da manhã, era 3 períodos de oração. E ninguém saía reclamando, saía alegre, feliz, irmão, saíam renovados. Quantas vezes levei minhas crianças pequenininhas, punha elas para deitar debaixo do banco, enquanto a gente estava orando. Quantos irmãos fizeram isso? Levaram a família toda para a vigília, não aguenta a vigília toda, dorme lá um pouquinho, enquanto os pais ficam orando. E que tempo bom e maravilhoso. Hoje já não existe mais vigílias desse teor. Hoje são chamados vigilhão. O vigilhão é mais canto e pregação. Oração que é bom não existe. Muito pouco, quase nada. Então, nós precisamos voltar à prática da oração. Jesus deixou o exemplo. E se nos faltar a oração, vai nos faltar tudo, irmãos. A oração, através da oração, ela é como a respiração. Na oração, na respiração, nós inalamos o ar puro e exalamos o ar impuro. Na oração, nós fazemos a mesma coisa. Nós chegamos diante de Deus, confessamos a Ele as nossas faltas e Ele nos perdoa e nos renova. Então vem o oxigênio espiritual e adentra o nosso espírito. E aquilo que estava manchando a nossa vida, o nosso deslize no pecado, aquilo após confessado, o Senhor tira, Ele limpa o nosso interior. Então nós não podemos viver sem oração. Viver sem oração é como viver sem respirar. Quem consegue? Ninguém. Espiritualmente também. Se nós não utilizarmos a prática da oração, nós não temos vida espiritual com Deus. A vida espiritual com Deus, ela se fundamenta em 2 pontos principais: oração e Bíblia. Bíblia e oração. Todas as outras atividades são resultantes dessas primordiais: oração e Bíblia. Tendo isso, você tem tudo na vida. E o momento de oração não se pode descuidar. Então, Jesus deixou-nos o exemplo. Passou a noite em oração. Nós passamos a noite, às vezes, conversando, contando causos, fazendo uma porção de coisas. Quando é para orar, passar uma noite de oração, nós oramos 5 minutos, vem a canseira, vem o desânimo, vem o sono, é uma abrição de boca, acabou as palavras, a gente não consegue pensar mais nada que vai pedir para Deus, a gente fica fadigado. Por que isto? Isso revela o quão raso é a nossa comunhão com Deus, quão fraco nós somos. Ao passo que o período de oração deveria ser algo desejável por cada um de nós. E ao longo da história,
Houve homens de Deus que marcaram gerações através de oração. Quem conhece aquele John Hyde, o homem da oração? Ele deixava de comer para viver em oração. George Miller, que cuidou de não sei quantos órfãos. E Deus mandou alimento, Deus mandou dinheiro, Deus mandou tudo que ele precisou como resposta de oração. Ele não pediu nada a ninguém. Ele foi pedir a Deus. Deus deu. A história dele está gravada, está registrada. E assim são tantos outros, esses que nós observamos ali. Existem homens de oração, porque o poder de Deus se manifesta através de uma vida de oração. Então diz, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então quando você vê alguém se batendo e não há nada que se aproveite, pode discernir que está faltando oração. E quando falta oração, falta tudo. Não tem como a coisa dar certo sem oração. A propósito, um autor que colocou-se no anonimato, ele escreveu um livro dizendo A Oração que Funciona. É um livro interessante. O outro E.M. Bonds escreveu Poder através de oração, Homens de oração, Propósito de oração, Tesouros de oração. Então são pessoas que viveram isto. As igrejas, no princípio, elas começaram com oração. Nossa igreja, quando começou no Brasil, a Assembleia de Deus, ela começou firme na oração. E sabe quem mais se dedicaram à oração? As mulheres. As mulheres. Elas sempre são mais sensíveis a esta parte. Em todo lugar por onde você vai, você conta as pessoas na oração e você conta o número de mulheres. Elas são mais sensíveis à voz de Deus em obedecer esta prática. Os homens são mais reservados e parece que autossuficientes. É uma falha nossa. Temos que reconhecer isto. Mas é preciso observar o exemplo de Jesus e seguir por ele, se nós queremos ter vitória, se queremos ter resultado. E a propósito, hoje é comemorado, na primeira sexta-feira de março, o Dia Mundial de Orações. E eu fui pesquisar o que diz sobre o Dia Mundial de Orações. Esse dia, essa data, ela começou a ser comemorada a partir da década de 1920, por iniciativa de mulheres cristãs dos Estados Unidos e do Canadá. Então, observe, Deus abençoe a irmã Doraci. Então foi celebrada por cristãos protestantes, católicos e ortodoxos. Esta foi criada pelas mulheres, como eu disse, lá nos Estados Unidos, em 1927, no Brasil, em meados de 1930 a 1938. Então, o que acontecia isso? Como é que aconteceu isto? Pela primeira vez, essa proposta apareceu no século XIX. O que ela dizia? Deus abençoe a irmã Eliana Campos. O que ela dizia? Ela dizia o seguinte, olha, a oração, o Dia Mundial de Oração, é uma data comemorativa proposta pela primeira vez no século XIX. Para a criação dessa data, partiu de um coletivo de mulheres cristãs dos Estados Unidos e do Canadá, em 1887, como meio de fornecer apoio para mulheres que atuavam em ações missionárias. Então, a criação desse dia depois passou a ser oficial por mulheres ligadas à Igreja Presbiteriana. E o foco era fornecer apoio às mulheres em oração. E qual era o objetivo desse Dia Mundial de Oração? Era dar apoio a ações missionárias, sobretudo mulheres que estavam envolvidas nelas, atender a necessidade de mulheres e crianças, garantir paz mundial por meio da obra missionária. Então, a importância deste Dia Mundial de Oração, e hoje é comemorado este dia. Agora, quantas pessoas hoje
durante o dia, fizeram menção a este Dia Mundial de Oração. Quantos trouxeram a lembrança, o valor, a necessidade de vivermos uma vida de oração diante da presença de Deus? Criaram até um texto meio cômico, mas é a pura realidade, anunciando a morte da senhora reunião de oração. Por falta de frequência, por falta de assistentes, ela foi se defiando, ela não foi sendo mais alimentada e ela foi perdendo as forças e ela deixou de existir. E hoje, para você encontrar um lugar onde exista ainda uma reunião de oração saudável, é muito difícil. Quando você encontra algum lugar deste, eles estão fazendo, deste período, desta reunião, entregas de visões, revelações e promessas. Porém, oração, que é falar com Deus, isso praticamente quase não existe com a finalidade com que foi instituído. Deus abençoe, irmão Joel de Oliveira. Vocês conhecem, já ouviram falar sobre a maior igreja evangélica e pentecostal do mundo, que está na Coreia, em Seul, a igreja do Evangelho Pleno, que foi pastoreada pelo pastor David Yong-Shu, já dorme no Senhor. Quando Deus falou com ele era budista, se converteu, Deus falou com ele se entregou ao Senhor, que tinha uma obra a realizar, e como fazer aquela obra? Por quem começar? Procurou de um lado, procurou do outro, não achou. Uma certa noite, Deus disse para ele começar com as mulheres. E ele começou com as mulheres, falando com elas, marcando reuniões de oração e por aí vai. E depois ficam grupos de oração, um grupo aqui, uma cédula ali, outra acolá. E isso foi crescendo, foi se expandindo, foi tomando conta. Ele passava, às vezes, 5 horas de oração. John Wesley dizia que antes de falar com o povo, ele precisava falar com Deus através da oração. Orava pelo menos 2 horas assim que acordasse antes de começar o seu trabalho. E ele trabalhou até mais de 80 anos, pregando todos os dias e orando pela madrugada. Veja o exemplo brilhante desta igreja, que começou desta forma. Quando nós olhamos os nossos dias, os lugares aonde nós pertencemos, e vamos avaliar os resultados, a gente parece que não encontra resultados. Mas onde é que está a falta? Não, a falta está no povo, que o povo está incrédulo, o povo agora já não acredita mais, e por aí vai. A culpa sempre vai estar no outro, nunca vai estar em nós. Mas se olharmos para nós e fizermos uma análise sincera, nós vamos observar que a falta está em nós. Nós deixamos de orar como devia. Nós deixamos de ler a Bíblia como líamos antigamente. Nós deixamos de continuar aquela prática da disciplina espiritual. Bíblia, oração e jejum. Bíblia, oração e jejum. O quanto isso nos fortaleceu, nos edificou, nos preparou para servir a Deus. E hoje a gente vê os desencontros. Eles estão por aí. Por que isso? Porque nos falta colocar a oração como prioridade na nossa vida. Nós não podemos falhar com isso. Nós precisamos continuar. Nações foram mudadas, foram libertos como resultado de oração. Os avivamentos que aconteceram na história, eles vieram como resultados de oração. O Espírito Santo foi mandado por Deus à terra como resultado de oração. Tudo na nossa vida acontece como resultado de oração. E se tudo acontece como resultado da oração, por quê? Porque na oração eu me coloco em condições diante de Deus. Não é que a minha oração vai mudar o pensamento de Deus. A minha oração vai obrigar Deus a fazer o que eu estou pedindo. Não, não é isso. Isso é um pensamento errado. A minha oração, ela vai me colocar na posição que Deus me quer.
Então vai tirar de mim aquilo que está fora. A incredulidade, a tristeza, a vanglória, o orgulho, a vaidade e outras coisas mais. Quando eu estou em oração a Deus, o temor de Deus cai sobre mim. E ali eu começo a dizer a Deus: Senhor, me perdoa, Senhor, me purifica, Senhor, me liberta, Senhor, me transforma. Eu quero estar na tua vontade, eu quero estar no centro da tua mão. Senhor, eu quero ser usado por ti. Muda a minha vida, transforma a minha condição. Oração é isso. Não é que a oração vai mudar a situação, a oração vai mudar aquele outro, vai mudar até o próprio Deus. Não. A oração, ela vai me colocar exatamente no lugar que Deus me quer. Agora, se eu não oro, quando é que eu vou chegar no lugar que Deus me quer? Nunca. Nunca. Por quê? Porque eu vou viver de qualquer maneira. E se eu estou ausente da oração, qualquer coisa que vier de fora, eu vou aceitar como uma coisa normal. Mas quando eu estou em plena comunhão com Deus, uma vida sincera de oração, qualquer coisa que vem, o Espírito de Deus já me desperta, já me dá o discernimento. Isto não é bom. Afasta-te, desvia, fique longe. Mas quando não tem essa prática de oração, tudo que vem a gente aceita como válido. E depois não sabe por que a gente sofre, luta, se esforça e não alcança nada. Mas Jesus deixou o exemplo. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Nós precisamos continuar orando. E tem uma coisa, oração não morre. Eu posso morrer hoje, amanhã, o dia que Deus permitir, você pode morrer. Mas quantas orações que já fizemos a Deus, que ela tem o momento certo de Deus responder. E ela não vai comigo para a sepultura. Ela não vai com você para a sepultura. As nossas orações, elas ficam em memória diante de Deus. Deus guarda. E no momento certo, ele responde. Quantas vezes houve uma determinada vigília um tempo aí, que esta vigília durou 100 anos. Ora, uma vigília durar 100 anos? Sim. Uma vigília de oração durou 100 anos. E depois começaram a vir o quê? Os avivamentos. O resultado. Quando houver alguém disposto a se entregar, a deixar-se moldar e trabalhar por Deus e viver esta vida de oração, esta pessoa vai ter na vida dele uma demonstração riquíssima do poder de Deus. E tem uma coisa, as pessoas que são pessoas de oração, eles não são de falar muito. Eles são de viver em oração. Receberam de Deus, falaram o necessário. Mas não fica jogando palavras ao vento. Não fica se mostrando. Olha, porque eu passo tantos dias de oração no mês, eu consagro tantos meses, igual aquele fariseu. Jesus disse, foi o fariseu e o publicano, né? O fariseu disse, olha, eu jejuo 2 vezes, eu oro, eu ajudo, eu não sou igual a esse publicano não, esses roubadores aí não. Jesus disse que ele desceu do mesmo jeito que subiu. O publicano chegou lá e disse, ó Deus, você é propício a mim, pecador. Eu reconheço que sou pecador, mas eu preciso da tua misericórdia. Para Deus dizer, ele desceu justificado. Ele não quis se engrandecer em nada. Ele reconheceu quem ele era. Quando eu reconheço quem eu sou, quando você reconhece quem você é, e nós nos apresentamos assim diante de Deus, ele vai ter de nós misericórdia. Ele vai vir em nosso socorro. Ele vai nos ajudar. O Espírito Santo vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E nós vamos ser renovados espiritualmente. E o mundo está precisando, atualmente, mais do que nunca, de homens e mulheres
de oração. Pessoas que tenham um compromisso sério com Deus, que por nada negociam e nem deixam de cumpri-lo, mas que cumprem diariamente naquela hora prometida diante do Senhor. Se pode ser de dia, muito bem. Se não pode ser pela manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Se não pode ser à noite, pode ser de madrugada. O próprio Deus, através de Salomão, disse: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Mas a qualquer hora que você buscar a Deus em oração sincera e verdadeira, Deus te ouvirá. E ao ouvir a tua oração, resposta de Deus virá. A nossa família, a nossa parentela, a nossa vizinhança, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, com quem quer que tivermos relacionamento, se a nossa vida for uma vida segura de oração na presença de Deus, nós seremos de Deus uma bênção para estas pessoas. Porque Deus vai colocar palavras na nossa boca que vai tocar fundo o coração deles. E eles vão dizer: o que é que acontece de diferente? É uma vida de comunhão com Deus. Ele está chamando a mim. Ele está chamando a você. Ele está chamando cada um de nós para que voltemos à prática da oração. E que exemplo vamos seguir? O exemplo de Jesus. Jesus subiu ao monte e passou a noite em oração a Deus. É isso que temos que fazer. E as nossas necessidades? Não precisamos pedir nada. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para orar, para agradecer, para glorificar, para exaltar, para interceder, o próprio Deus se encarrega de suprir as nossas necessidades. Então, descansemos nele, mas façamos da oração uma prática, um comportamento diário e firme, e aliando palavra de Deus com oração. Isso vai fortalecer a nossa fé, a nossa convicção, a nossa ousadia, e nós vamos ver o cumprimento de Deus, da sua palavra, na nossa vida e na vida de quem precisar ser, através da oração. Mas sejamos homens e mulheres de oração, seguindo o exemplo de Jesus. Grave isto. Hoje, sendo o Dia Mundial de Oração, reafirme este compromisso com Deus. E a partir já de amanhã, siga adiante, diariamente, em oração. Não pode orar muito? Ore pouco. Não sabe orar muito? Ore o tanto que sabe hoje. Amanhã, Deus dará um pouquinho mais de graça. Depois, um pouco mais, um pouco mais. Quando pensa que não, você está orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e chega o momento que você não quer mais parar de orar. Porque a experiência é tão gloriosa, é tão poderosa, que nós não queremos mais sair da esfera de oração. Porque o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus na nossa vida será tão grande que nós ficaremos maravilhados do quão maravilhoso é o nosso Deus. E agora, aquilo não vai nos engrandecer, não vai nos vangloriar, mas vai nos colocar no nosso devido lugar, que é aos pés de Jesus, em atitude de adoração. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.